lembrar a importância dos cuidados com a saúde da mulher, neste mês é realizada a campanha Outubro Rosa, que tem a missão de conscientizar e prevenir o câncer de mama, o segundo tipo mais comum da doença em mulheres no Brasil e no mundo. O câncer de mama é uma doença maligna, insidiosa, com uma importância frequente em todo o mundo. Hoje, praticamente em todos os países de todo o mundo, o câncer de mama é a doença maligna mais frequente da mulher. Cada vez mais a ciência está descobrindo subtipos do câncer de mama, alguns mais agressivos, outros menos agressivos. Hoje, fundamentalmente, do ponto de vista biológico molecular, existem 4 subtipos de câncer de mama. Por exemplo, o câncer de mama da mulher extremamente jovem difere muito no comportamento de um câncer de mama de uma senhora mais idosa. Mas fundamentalmente os princípios de tratamento e prevenção são os mesmos para todos eles. Os fatores de risco do câncer de mama são divididos entre os de baixo e os de alto impacto. Os fatores de risco de baixo impacto a obesidade e sobrepeso, consumo diário de bebida alcoólica, primeira gravidez tardia, baixo número de gravidez, falta de atividade física e baixo número de filhos, levando em conta também, sempre lembrando que a amamentação é um fator de proteção. Ou seja, ao contrário, a não amamentação também é um fator de risco que acrescenta uma gotinha ali no que seriam os fatores de risco para câncer de mama. O histórico familiar já está numa outra categoria, é um fator de risco de grande impacto. A história familiar praticamente aumenta em 2 a 3 vezes a chance da mulher ter um câncer de mama. Então a história familiar é algo realmente importante, relevante e até muda a maneira de se fazer prevenção. Por exemplo, nas mulheres normais, sem história familiar, a prevenção do câncer de mama deve começar aos 40 anos, mamografia anual aos 40 anos. Nas mulheres com história familiar, ou seja, parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de mama ou câncer de ovário, a prevenção deve começar aos 30 ou aos 35 anos. Sempre lembrando que o principal fator de risco é ser mulher. E hoje o fato de ser mulher no mundo ocidental hoje, isso significa uma chance de 13% de ter câncer de mama. E o que significa isso do ponto de vista matemático? 1 em cada 8 mulheres aproximadamente no mundo ocidental terá câncer de mama no decorrer da vida. Dentre as formas de diagnóstico do câncer de mama estão a mamografia e o autoexame. A prevenção e a detecção precoce só existe uma maneira eficaz de se fazer, e é a mesma no mundo inteiro, que é a mamografia anual. Então, um exame relativamente simples como a mamografia, evidentemente, às vezes precisa de um complemento, precisa de um ultrassom, mas o pilar básico, o princípio básico é a mamografia em todas as mulheres anualmente a partir dos 40 anos. Por que se fala tanto em mamografia? Porque a mamografia sozinha conseguiu reduzir em 30% a mortalidade em câncer de mama. Como? Porque a mamografia faz com que os tumores sejam diagnosticados mais precocemente, o que aumenta muito a taxa de cura. Então não existe nenhum exame na história da medicina que mudou tanto a taxa de mortes, como a mamografia. Dos 40 anos ou mais não se fala mais em autoexame, certo? Não é com o autoexame que você vai diagnosticar um câncer de mama precoce, Agora, nas mulheres fora da faixa etária, ou seja, com menos de 40 anos, aí sim o autoexame ainda tem uma certa importância, porque não é a faixa prevista na prevenção para a mamografia. São vários os tratamentos possíveis para o câncer de mama. O que determina a forma de cada tratamento é o caso de cada paciente. Tem várias maneiras de tratar câncer de mama. Não é mais como antigamente, onde o pilar básico era a cirurgia. A cirurgia tem o seu valor, mas hoje o câncer de mama ele pode ser tratado com cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia e radioterapia. São os 4 fatores que, lógico, varia. Cada tipo de tumor, cada estadiamento de tumor, cada tamanho de tumor, a idade da paciente, são fatores que determinam qual vai ser a melhor associação de tratamentos, mas fundamentalmente nós temos os 4 pilares. Muitas mulheres ainda têm medo de realizar a mamografia, exame fundamental para diagnosticar o câncer de mama. Entretanto, é necessário que as mulheres compreendam que o exame é uma importante forma de prevenir a doença.
A importância da própria mulher não esperar que o médico peça, infelizmente ainda existem algumas divergências e há uma corrente filosófica que ainda fala em mamografia a cada 2 anos. Não é o preconizado, não é o que eu pessoalmente acho e não é o que é defendido pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que prega, sim, mamografia anualmente. Então as mulheres têm que saber desse direito, existe uma lei federal que obriga todo município, pode ser aquele município longínquo, na região norte, que não tem recurso nenhum, o prefeito é obrigado por lei a dar um jeito, nem que seja colocar as mulheres num ônibus, mandar para outra cidade e fazer mamografia, é um direito da mulher. Então a mulher tem que saber que é muitas vezes parte da própria paciente, né, cobrar do médico que quer fazer a mamografia anual, porque a mamografia é isso, ela detecta câncer no início. E por que isso é importante? Porque diminui em 30% o número de mortes por câncer e torna a cirurgia menos mutilante. Quanto menor o tumor encontrado na mamografia, menor a necessidade de quimioterapia. Algumas pacientes isentam-se da quimioterapia. Então a mamografia é algo muito simples e muito importante. Apesar do câncer de mama ser uma doença difícil, vencê-lo não é impossível. A luta e a superação caminham juntas durante o tratamento. Eu recebi o diagnóstico da notícia do câncer, em janeiro de 2005, quando eu tinha 36 anos de idade. E se eu não tivesse sido assim, muito rápida, eu acho que o estrago tinha sido pior, Eu detectei um pequeno nódulo na mama, fui ao médico já na mesma semana. E aquele nódulo, na verdade, era uma glândula mamária que estava inflamada. Mas se não fosse os exames que eu fiz, e a mamografia, que permitiu descobrir o câncer que estava ali quietinho, silencioso, mas já estava fazendo um estrago grande. Apesar de na primeira cirurgia já ter dito para o médico que podia tirar toda a mama se fosse preciso, porque ali o meu objetivo era ficar curada, a estética a gente cuidava depois. Eu cheguei a passar por 4 cirurgias até tirar toda a mama. Depois de 1 ano, quando eu terminei o tratamento, aí eu fiz mais 2 cirurgias para reconstrução da mama. Fiz a quimioterapia, a radioterapia, perdi os cabelos, precisei fazer uma indução para uma menopausa precoce. Mas estou aqui, viva, Isso para mim é o que importa, E durante todo esse processo do tratamento, quando o médico me deu a notícia do câncer, naqueles segundos, enquanto ele falava comigo, eu fiz uma pequena oração pedindo a Deus que me desse sabedoria e serenidade para enfrentar tudo que estava por vir. E eu posso dizer com toda certeza que Deus ouviu atentamente a minha oração, porque a coragem e a força que as pessoas viam em mim, na verdade, era mérito de Deus. Pelo apoio que Ele me deu, por meio da minha família, por meio dos amigos. Acho que a maior dificuldade foi enfrentar as sequelas do tratamento, que ficaram. E principalmente os meus limites, a nova Valéria, porque coisas que eu conseguia fazer antes, eu tenho que me preservar, tenho que me cuidar. E principalmente com relação à minha volta ao trabalho, eu acho que foi o período mais difícil de enfrentar, porque eu tinha esses limites, mas importante dizer que eram limites funcionais, e não limites de possibilidades, Mas essa foi a fase mais difícil, eu acho. Eu vou dizer assim o que eu vivi. Espero que isso possa realmente confortar alguém, que esteja passando por isso. Eu acredito que a vida é movimento, e que é sempre possível a gente redesenhar o caminho, reescrever a nossa história. E eu acho que foi isso que eu fiz. Eu procurei transformar aquela dor que eu vivi em amor. Então, depois do câncer, aquilo que eu vivia, aquilo que eu trabalhava, já era graduada em administração, parece que não me preenchia mais. Eu queria poder transformar aquilo tudo que eu vivi em algo que pudesse fazer diferença na vida das pessoas, E aí eu optei por voltar a estudar, fiz um curso de psicologia, me formei em junho de 2015.
Hoje eu continuo estudando, estou fazendo mestrado em educação e atuo aqui na universidade no apoio a pessoas com deficiência, né? Mas um recado muito pessoal que eu quero deixar para as mulheres que estão enfrentando o câncer hoje, para que pensem nesse tempo como um processo de cura. A gente precisa passar. Perder os cabelos faz parte do processo, mas o importante é a vida. Que cada uma, ao se olhar no espelho pela manhã, se lembre de que a gente é muito mais do que um cabelo, do que uma mama. E é isso, assim, né? Que eu acho que é isso que é importante, a gente não esquecer de quem nós realmente somos durante todo esse processo. O câncer de mama é um tumor curável em até 98% dos casos, se detectado na fase inicial. Por isso é importante que você, mulher, se consulte regularmente com seu ginecologista. Este foi mais um programa Viva Bem. Acompanhe esse e outros programas da TV Unimap pelas nossas redes sociais ou pelo nosso site tvunimap.com.br. Tchau, tchau e até a próxima!